Olá, espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje vai ser o nascimento do modernismo brasileiro. A gente vai tentar entender, né, como que isso começou, o que estava acontecendo, qual era o contexto do nosso país e o que estava acontecendo antes para que os artistas se sentissem essa necessidade de buscar essa nova vanguarda, né, esse modernismo. Primeiro, houve um movimento pré-modernismo, que foi um movimento literário. Nesse movimento, ele aconteceu ali mais ou menos nas duas primeiras décadas, né, do século XX, e foi o que começou a direcionar a mentalidade brasileira para essa modernidade, que foi aderida pelos artistas mais tarde, né? Os principais autores desse movimento, do pré-modernismo, são Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. Muito da temática do que era escrito por esses autores nesse período tinha relação ali com as crises sociais e econômicas até que estava se passando no nosso país. Então eles tentavam retratar esse contraste que havia social na época que estava tão em evidência. Isso porque o Brasil vivia um momento em que estava vivendo o que a gente chama de política do café com leite, que é quando havia aquela alternância entre os políticos mineiros e paulistas na presidência. Com isso, havia muitas revoltas populares, sobretudo no Nordeste, porque muitas regiões se sentiam, né, abandonadas nessas questões políticas e sociais também. Então, essa política do café com leite acentuava essas diferenças regionais que acabava provocando ainda mais essas revoltas populares. Além disso, o fim da escravidão, em 1888, vocês já devem ter estudado isso, né? Ou ouvido em algum lugar, que houve essa abolição da escravidão, porém não houve uma orientação para a população negra do que se fazer, se eles iriam então passar a ser assalariados, aonde que eles iam morar, ou não houve isso não foi de uma forma pensada para realmente auxiliar a população negra nessa nova fase da vida dela. Então, isso ocasionou, né, foi o que refletiu na questão das diferenças sociais, especialmente entre negros e brancos, e também houve ali nessa parte a criação das favelas. Então, toda já que, né, eles não tinham essas condições financeiras até de procurar um lugar para morar, né, de viver mesmo, eles iam começar a viver a partir do improviso e depois arrumando alguns empregos para conseguir sobreviver. Mas isso também foi uma forma de acentuar essas diferenças sociais e muitas dessas crises que estavam se passando, houve também um incentivo da vinda de imigrantes europeus, porque afirmam que com o fim da escravidão houve uma falta de trabalhadores para a agricultura. E aí houve esse incentivo da vinda desses imigrantes para cá. Claro que, por outro lado, isso também foi uma forma de favorecer a política que aconteceu de um embranquecimento da população. Então, era uma tentativa de transformar o Brasil. Isso tem registro de alguns documentos reais, assim, de políticos que havia realmente essa iniciativa de tentar embranquecer, entre aspas, né? Entre aspas não, porque a gente tem registro de que isso foi acontecendo, não chegou ao ponto de
da forma como eles queriam, mas houve mesmo, né, essa mistura das raças, mais acentuada depois, ainda depois com a vinda dos imigrantes e tal. O problema é que a questão é que esses imigrantes também trouxeram algumas ideias mais anarquistas, junto com as notícias da Revolução Russa que estava acontecendo lá em 1917, foi o que favoreceu as revoltas que já vinham ocorrendo. Além disso, havia também uma explosiva urbanização de São Paulo. Foi nessa época que São Paulo começou a ser muito urbanizada e houve a criação da classe operária urbana. O nascimento do modernismo, ele vem... Então, assim, só para concluir, né? Para não pular de uma parte para outra. Então, eram essas questões que os autores pré-modernistas estavam tentando retratar nas suas obras. Eram essas pessoas que eles queriam retratar, as pessoas que estavam se revoltando, as pessoas que viviam à margem da sociedade, os imigrantes, os mais pobres, os negros, os operários. Era essa parte do Brasil que era retratada, que acabava sendo retratada, né, nas obras dos pré-modernistas. É claro que nem sempre da melhor maneira. Nesse período, Anita Malfatti volta para o Brasil. Ela era já uma artista, ela tinha ido morar fora. Uma artista, era de uma família, né, com uma família melhor, assim, de vida. Ela havia ido morar em Berlim, se eu não me engano. E aí, por lá, ela começou a ter contato com o expressionismo. Depois ela foi morar em Nova York e também teve contato com as vanguardas de Nova York. Quando ela volta para cá em 1916, quando ela volta para o Brasil em 1916, ela vem com esses ideais e com essas influências de vanguarda do exterior. Então, no ano seguinte, quando ela abre sua exposição, as suas obras demonstram essa influência do expressionismo e das vanguardas que ela havia tido contato quando estava no exterior. Então, essas obras aqui, a gente já viu antes, são obras do expressionismo. E essas são as obras de Anita Malfatti. Então, a gente consegue ver as influências, né, nas tonalidades das cores, a deformação da figura humana, ainda sendo figurativa. Estava ali saindo daquela busca de ter aquele compromisso com a realidade, né? No entanto, essas cores e a deformação das figuras causaram estranhamento no público brasileiro, que não estava acostumado a ver aquilo. Então, além do estranhamento, houve um desagrado mesmo. As pessoas não gostaram, criticaram bastante. E o crítico mais ferrenho, né, o crítico mais ali violento, foi uma crítica escrita por Monteiro Lobato. Monteiro afirma que a obra dela é anormal, ele usa palavras muito pesadas na crítica dele. Ele realmente, assim, foi uma crítica publicada em um jornal, se eu não me engano, da época, e que foi uma crítica muito forte, muito pesada mesmo. O que gerou uma polêmica, né? O Monteiro, ele era adepto da arte naturalista, então uma pintura como essa daqui, acho que agradaria mais a ele. Então, assim, você vê uma pessoa que gostava mais de algo assim, realmente ele não tinha a mente aberta para tentar entender o que a Anita Malfatti pretendia com as obras dela, do que ela estava falando. Então, era apenas anormal para ele. Foi tão pesada que chegou a um ponto de que mais tarde ele chegou mesmo a se desculpar, mas
não se sabe exatamente quão verdadeiro, né, foi essa desculpa, e também porque não adiantou muita coisa. O que aconteceu, né? Ele fez essa crítica muito pesada, houveram outras críticas, mas essa dele foi a mais forte. O Oswald de Andrade, que foi uma das principais figuras do movimento modernista brasileiro, defendeu a Anitta, defendeu as obras de Malfatti. Mas ainda assim, alguns críticos consideram, na verdade, que o precursor do movimento modernista tenha sido Lazar Segal, que é um outro pintor que também havia feito ali uma exposição, aqui no Brasil, uma exposição expressionista, só que antes, foi em 1913. A de Malfatti foi em 1917, então teve 4 anos a mais aí. Só que não houve essa polêmica. Não foi tão falada. Então, o impacto que a exposição da Malfatti teve foi muito maior. Então, teve ali a defesa do Oswald de Andrade, que é uma figura importante para o início do movimento modernista, e teve toda essa questão da polêmica, e isso tudo começou a ser falado. Então, por conta dessa polêmica, foi essa polêmica que ajudou a exposição de Malfatti a ser considerado o estopim do modernismo brasileiro. No entanto, né, como eu falei, aquela crítica do Monteiro, ela foi tão pesada, e a Malfatti, ela era ainda, né, não era uma artista muito consolidada, e ela acabou se deixando abalar. Então, ela chega a participar, sim, no começo do movimento modernista. Ela participa da Semana de 22, que será o tema da nossa próxima aula. Mas ela acaba parando de produzir e se afastando cada vez mais do mercado da arte e se afastando principalmente, né, desse projeto, desse movimento modernista. Então, ela realmente se sentiu, foi muito afetada, o trabalho dela foi muito afetado. Independente do trabalho dela ser grande coisa ou não, ser muito... Se você gosta ou não, da gente gostar ou não, foi um movimento importante, né, dela fazendo, ela fez parte disso. Tanto ela quanto o Segal estavam ali para trazer essas vanguardas, né, modernistas, essas vanguardas que já haviam acontecendo no exterior para a arte brasileira. No entanto, ela realmente se sentiu assim muito afetada e não participou mais acabou não sendo mais tão ativa assim no movimento. Na semana que vem, nós vamos focar nessa questão do modernismo com a semana de 22. Veja bem, a gente está no começo, né? A exposição da Anitta a exposição do Segal foi em 1913, a gente teve ali esse começo. E a exposição da Anitta, que foi esse estopim, né, que causou essa polêmica toda, foi lá em 1917. Ou seja, a gente tem ali 4 anos antes. 4? Calma. 5 anos, né? 5 anos antes da semana de 22. Mas ali, esses anos foram o que levou, né, à preparação. Eles começaram um longo momento de preparação e de expectativa, né, para essa semana de 22. Então, vai ser o que a gente vai estudar na próxima aula, com as obras, né, com as obras de Tarsila do Amaral e todas as novas também, questão da literatura. A semana de 22 envolvia muita coisa, e a gente vai estudar um pouquinho sobre ela na próxima aula. Como eu falei, a Malfatti chegou a participar também dessa apesar de ter sido muito abalada em 1917 pela crítica de Monteiro Lobato, em 1922 ela participa também desse evento da semana de 22.
Então, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente continua os nossos estudos.